Meu nome é Milene, muitos de vocês já devem me conhecer. Eu faço parte do Círculo de Diversidade da EPA. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre desigualdade de gênero e o preconceito que as mulheres sofrem na sociedade e no mercado de trabalho. Tudo isso você vai encontrar bem explicadinho dentro do Guia de Boas Práticas da EPA que você vai receber. O que eu vou trazer para você é uma pílula, um jeito curtinho de falar sobre essas coisas. Por que a gente considera desigualdade de gênero? O que significa isso? Desigual e gênero. Ou seja, tem um lado da balança entre o gênero masculino e feminino que pesa mais. Por que isso aconteceu? Porque no decorrer do tempo foi dada às mulheres a responsabilidade de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de estar em casa e pouco a pouco isso foi afastando todas nós do mundo social, que diz respeito à educação e trabalho. Milhares de anos acontecendo isso, hoje o que a gente tem dentro do mercado de trabalho é uma desigualdade de gênero. Homens têm mais acesso a vagas de trabalho, a postos de trabalho, à educação do que as mulheres. Porque existe uma ideia de que nós fomos feitas para o ambiente doméstico. Só que o mundo mudou, você sabe disso. Hoje a tua mulher ou a tua companheira, a tua namorada trabalha tanto quanto você, porque a sociedade é completamente diferente. E a maneira como a gente consegue mudar uma cultura que está instituída depois de milhares de anos é com ações simples. E isso não tem a ver com o sofrimento da história de vida. Muitas vezes a gente pensa que quando fala de desigualdade de gênero mas homens também sofrem. Não é sobre isso que a gente está falando. Desigualdade de gênero diz respeito a pessoas terem o mesmo acesso às mesmas coisas. E é isso que a gente tem que tentar. Hoje, para você ter uma ideia, o salário das mulheres com o mesmo nível de escolaridade, ou muitas vezes maior, gira em torno de 20% a 30% menos do que um homem. Essa desigualdade acontece só porque ela é mulher. Então isso não faz mais sentido dentro de uma sociedade atual. Você também pode estar pensando que cenas de machismo pode ser bater, xingar, falar palavrões. Sim, mas isso já é conhecido. Existem outras coisas que você vai descobrir dentro do Guia da Apple que são muito mais sutis. Eu não vou ficar falando os termos aqui em inglês, porque eu acho que o mais importante é a gente entender o que acontece. Sabe quando você está numa reunião e você começa a falar sobre um assunto, ou você vê uma mulher que está falando sobre um assunto que ela conhece, e de repente ela é interrompida por um homem, porque os homens sempre acham que sabem mais do que a mulher. Inclusive a gente escuta bastante essa piada, né? Pois é, isso a gente chama de mansplaining. Eu quero que vocês olhem lá, porque tem direitinho cada um dos conceitos. A outra coisa, tu sabe quando um homem está falando, todo mundo está escutando. De repente uma mulher começa a falar, o que acontece? Vem um homem e interrompe, fala, não, deixa eu falar, eu quero falar aqui, eu já entendi o que você falou. Isso é uma coisa que nós mulheres somos interrompidas numa reunião 70% mais do que os homens. Sabe por quê? Porque dentro da nossa ideia de cultura significa que os homens sabem mais do que a mulher, mas a gente sabe que não é isso que acontece mais hoje em dia. Outra coisa que acontece muito é quando uma mulher tem uma ideia incrível e ela fala para um parceiro de trabalho, ou ela fala para um colega de trabalho sobre aquela ideia. Normalmente homens vão lá, se apropriam dessa ideia e levam adiante como se fosse deles. Todas essas situações também são consideradas situações de desigualdade de gênero. A gente faz sem perceber. E o que eu estou falando aqui não é porque você é uma má pessoa, que você detesta as mulheres, ou porque eu quero ser uma feminista que quer mudar o mundo. Não. É porque são pequenas ações práticas que vão acontecer no dia a dia, através da nossa vigilância, que vão mudar essa cultura. Para que a gente precisa mudar a cultura? A gente não precisa mudar a cultura. A cultura vai mudar, porque o mundo mudou. O nosso convite para você, homem ou mulher, é que se informe e possa fazer diferença junto com a gente. Se você tem dúvida, se tem coisa que você não entendeu, inclusive se tem coisa que você discorda, a gente adora que as pessoas discordem, porque é a partir disso que a gente consegue construir novas ideias. Se você tiver qualquer questão com relação a isso, procure alguém do Círculo de Diversidade. Entra no link, baixa o guia, busca ajuda. A gente está aqui para caminhar junto. Acho que é isso. Um abraço.